E o escárnio continua. Pois é, parece que o discurso da nova política, da moral e dos bons costumes caiu mais uma vez por terra. Um vereador do PL, partido de Bolsonaro, destinou quase R$500 mil em dinheiro público. Sim, dinheiro nosso, do contribuinte, para bancar manifestações bolsonaristas na Avenida Paulista. E o mais grave, tudo isso com o aval da Prefeitura de São Paulo, comandada por Ricardo Nunes, que também é aliado do bolsonarismo. Agora me diz, desde quando o ato político de extrema-direita é evento turístico? Porque foi exatamente com essa justificativa que o vereador Gilberto Nascimento Júnior liberou as emendas parlamentares, R$478 mil, para ser exato. O dinheiro saiu da Secretaria Municipal de Turismo e foi usado para bancar a estrutura dos atos. Palco, som, grades, banheiros, ambulâncias, tudo muito certinho no papel, claro, mas com uma finalidade política escancarada. E sabe o que mais me impressiona? É a cara de pau com que esses caras justificam. Dizem que está tudo dentro da lei, que foi tudo transparente, que é para garantir a segurança. Mas segurança de quem? Porque segurança para manifestante de extrema-direita nunca faltou, né? Agora, quando o povo vai para a rua pedir direitos, defender a democracia ou protestar contra injustiças sociais, aí é bomba de gás, cacetete e criminalização. Na minha opinião, o que a gente está vendo aqui é a normalização do desvio ético, disfarçado de procedimento administrativo. É a velha prática de usar o dinheiro público para atender interesses de um grupo político, só que agora com verniz técnico, com discurso bonito, com papel timbrado e assinatura. E é isso que me preocupa. O bolsonarismo pode ter perdido o poder formal, mas continua infiltrado nas instituições, usando as brechas da máquina pública para se manter vivo, para alimentar a narrativa de perseguição, para tentar ressuscitar um projeto autoritário e excludente. Hoje, nós vamos falar sobre esse escândalo das emendas parlamentares bolsonaristas, e eu vou te mostrar como isso é mais do que corrupção. É parte de uma estratégia para manter o poder político e ideológico da extrema-direita às custas do nosso suor, do nosso imposto e da nossa paciência. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PL de São Paulo, destinou R$478 mil em emendas parlamentares para bancar 3 manifestações bolsonaristas realizadas na Avenida Paulista neste ano. Essas emendas foram direcionadas à Secretaria Municipal de Turismo e liberadas poucos dias antes dos atos todos com o aval da gestão de Ricardo Nunes, prefeito que, não é segredo para ninguém, mantém uma relação estreita com o bolsonarismo. Agora, olha só o detalhe curioso. Nos documentos oficiais, o vereador escreveu apenas a palavra evento na descrição das emendas. Nenhuma menção às manifestações, nenhuma explicação clara sobre o destino do dinheiro. Os campos restantes estavam em branco. Transparência? Só no discurso. E é aqui que começa a mágica, ou melhor, a manipulação. O que eu vejo nesse caso não é um simples desvio de conduta individual, é um sintoma de algo muito maior, de um sistema político que foi capturado por um projeto de poder que se alimenta da desinformação, do fanatismo e da manipulação da fé e do patriotismo. Na minha visão, isso aqui é um claro sinal de como o bolsonarismo opera. Eles perderam o governo federal, mas não perderam o controle de várias prefeituras, câmaras e secretarias pelo Brasil. Continuam aparelhando o Estado, drenando recursos públicos para financiar a própria narrativa. É a famosa tática da extrema-direita: manter a chama acesa da revolta e do nós contra eles, usando o nosso dinheiro para isso. E o que é mais perverso, tudo sob o disfarce da legalidade. Eles não aparecem com uma mala de dinheiro na mão.
Eles fazem um evento turístico, uma celebração cultural, uma atividade cívica. E assim o dinheiro público vai escorrendo, pingando em estruturas que sustentam a extrema-direita, seus influencers, suas milícias digitais e seus grupos organizados. Isso não é um caso isolado. Lembra do orçamento secreto no governo Bolsonaro? É o mesmo modus operandi, só que adaptado à esfera municipal. Emendas que deveriam ser usadas para melhorar a vida das pessoas. Construir escola, reformar posto de saúde, investir em transporte público, acabam bancando palanques ideológicos. E não é coincidência, é estratégia. Enquanto o povo trabalhador enfrenta filas em hospitais, transporte lotado e falta de segurança, tem vereador direcionando dinheiro para financiar manifestações que pedem anistia para golpista. Me desculpa, mas isso é um tapa na cara da sociedade. E quem paga o pato? A gente, sempre a gente, porque esse dinheiro não cai do céu, sai do bolso do contribuinte, da Dona Maria que pega 2 ônibus para ir trabalhar, do seu João que acorda às 5 da manhã para abrir a padaria, do jovem que estuda numa escola sem ventilador na sala. Esse é o dinheiro que deveria voltar para a cidade em forma de serviços, mas acaba virando palanque para meia dúzia de políticos e seus seguidores barulhentos. A grande mídia vai noticiar isso como suposto uso irregular de emenda parlamentar. Bonito, né? Frio, técnico, neutro, mas o que eles escondem é que isso faz parte de um projeto político para manter viva a extrema-direita no imaginário popular. Eles sabem que a base bolsonarista vive de espetáculo, de agitação, de sensação de perseguição. Então, enquanto a mídia finge que é só mais um caso de irregularidade, o que está acontecendo é um financiamento público de um movimento político autoritário. E olha que ironia, a extrema-direita adora gritar contra a mamata da esquerda, contra o uso político da máquina pública. Mas quando é para beneficiar os deles, aí tudo é justificável. Tudo é para manter a ordem e a segurança. Eles falam em liberdade, mas só a deles. Falam em patriotismo, mas vivem de sugar o país. Falam em meritocracia, mas usam o Estado como extensão dos seus gabinetes eleitorais. E isso fere diretamente o princípio da democracia, porque o uso de dinheiro público para financiar manifestação política é, sim, uma afronta à igualdade democrática. Em uma democracia saudável, o Estado não pode privilegiar um grupo político, muito menos financiar atos que questionam a própria democracia, como os que pedem anistia a quem tentou dar um golpe no 8 de janeiro. Mas veja como o bolsonarismo se reinventa. Não precisa mais invadir prédio público para atacar a democracia. Agora eles fazem isso de terno e gravata, com notas fiscais, carimbo e assinatura. É o autoritarismo de gabinete, o fascismo de planilha. E aí entra a conivência das instituições, porque, sinceramente, eu não acredito que o prefeito Ricardo Nunes não soubesse. Essas liberações passaram pela Secretaria de Turismo, pelo aval técnico da prefeitura. Tudo muito bem documentado, muito bem maquiado. O problema é que essa maquiagem técnica virou uma forma de blindar o abuso. E quando o Tribunal de Contas ou o Ministério Público tentar investigar, o discurso vai ser aquele velho. Tudo foi feito dentro da legalidade. Sim, dentro da legalidade, mas completamente fora da moralidade. E a gente precisa entender uma coisa. O bolsonarismo não é apenas um grupo político. É um projeto de poder sustentado pela desinformação, pela idolatria e pelo uso perverso do dinheiro público. Eles sabem que para manter a base fiel, precisam de espetáculo, de palco, de bandeira tremulando e de grito na Paulista. E adivinha quem paga esse show? Eu, você, todo mundo. Por isso, eu digo com todas as letras, isso é corrupção travestida de evento público. É o uso indevido do dinheiro de quem trabalha para sustentar uma elite política que vive de explorar o medo, a fé e a ignorância. E o mais grave é o precedente.
Se um vereador consegue usar quase R$ 500 mil para bancar manifestação de extrema-direita e sai dizendo que é evento turístico, o que impede que outros façam o mesmo? Hoje é na Câmara de São Paulo. Amanhã pode ser em qualquer cidade do país. Esse é o retrato de um Brasil que ainda está em disputa. De um lado, quem quer reconstruir o país com transparência, justiça social e respeito ao Estado de Direito. Do outro, quem quer manter o caos, o ódio e o culto à personalidade de um político que já mostrou o quanto despreza a democracia. E é por isso que, na minha opinião, esse caso não é só sobre um vereador e suas emendas. É sobre o risco real de normalizarmos o uso do Estado como ferramenta de militância ideológica. Se a gente não reagir, se a sociedade não cobrar, se os órgãos de controle se calarem, o dinheiro público vai continuar sendo a gasolina do autoritarismo. Então, para resumir, essa notícia não é sobre turismo, nem sobre burocracia municipal. Não é sobre emenda parlamentar, como a grande mídia tenta pintar, de forma fria e técnica. O que está em jogo aqui é a tentativa contínua da extrema-direita de manter vivo um projeto político autoritário, financiado com o dinheiro do povo. Quando um vereador do PL, aliado do bolsonarismo, pega quase R$ 500 mil de dinheiro público para bancar manifestações de cunho político e ideológico, ele está dizendo o seguinte: o Estado somos nós, e quem pensa diferente que pague a conta. Isso, para mim, é o retrato perfeito da apropriação do poder público por interesses privados e partidários. E eu sei que tem gente que vai dizer: ah, mas estava tudo dentro da lei. Sim, legalmente pode até estar dentro das formalidades, mas moralmente, eticamente, é uma aberração. Porque a essência da democracia é justamente a neutralidade do Estado diante das disputas políticas. O Estado deve servir ao povo, não a uma facção. E o que vimos nesse caso é o oposto disso. Um vereador transformando o dinheiro do cidadão em instrumento de propaganda ideológica. Na minha opinião, esse é o tipo de atitude que vai corroendo a confiança nas instituições. O cidadão comum que paga seus impostos começa a olhar para a política e pensar: todos são iguais, todos roubam, todos se aproveitam. Mas não são todos iguais. Tem uma diferença clara entre quem erra tentando construir um país mais justo e quem faz da corrupção uma ferramenta de poder. E o bolsonarismo, desde o início, mostrou que o discurso anticorrupção era só um disfarce para esconder a própria sujeira. O problema é que essa sujeira não é só financeira, ela é também moral e simbólica. Usar o dinheiro público para financiar manifestações que pedem anistia para golpistas, que atacam as instituições, que colocam em dúvida a democracia, é cuspir no rosto de cada brasileiro que respeita as regras do jogo democrático. E o silêncio das autoridades, o silêncio da Prefeitura de São Paulo, é cúmplice. O prefeito Ricardo Nunes precisa explicar. A Secretaria de Turismo precisa explicar. E, acima de tudo, o povo de São Paulo precisa reagir. Porque esse tipo de prática não acontece no escuro. Acontece à luz do dia, com nota fiscal, com assinatura, com discurso de legalidade. E, enquanto isso, a desigualdade continua. Os serviços públicos seguem precários. E o dinheiro que deveria estar indo para a escola, para a saúde, para a cultura, vai parar em evento político travestido de ação turística. E aqui, para mim, está o ponto central. Isso é uma estratégia política, não um erro isolado. A extrema-direita entendeu que não precisa estar no poder para continuar influenciando. Ela ocupa os espaços, infiltra aliados nas estruturas municipais, usa a máquina pública como caixa de ressonância. Cada evento como esse é uma injeção de narrativa, uma forma de manter viva a sensação de força e presença do bolsonarismo, mesmo fora do governo federal. E é justamente por isso que esse caso é tão perigoso, porque ele mostra que o autoritarismo no Brasil não morreu.
Ele se adaptou. Ele saiu dos quartéis e dos palanques e entrou nas planilhas, nos gabinetes, nos editais. E se a sociedade não vigiar, ele vai continuar se alimentando do nosso próprio dinheiro. Sabe o que é mais revoltante? Enquanto milhões de brasileiros lutam para pagar o aluguel, para comprar comida, para conseguir atendimento médico decente, tem político de extrema-direita usando 478 mil reais em dinheiro público para financiar um show político na Paulista. É o retrato da hipocrisia. Os mesmos que dizem não existe dinheiro para aumentar salário mínimo, não dá para investir mais em saúde. São os que abrem o cofre para financiar a própria militância. E é aí que eu volto à minha tese. O bolsonarismo não é um movimento político. É um projeto de poder sustentado pela manipulação e pelo uso perverso do Estado. Enquanto esse projeto continuar respirando dentro das instituições, a democracia vai continuar sob ameaça. Por isso, não dá para tratar esse caso como um simples escândalo de vereador. É preciso cobrar, fiscalizar e, principalmente, politizar o debate, porque a política, no fundo, é sobre escolha. E a escolha que a gente faz hoje entre a verdade e a mentira, entre a democracia e o autoritarismo, entre o uso justo e o uso criminoso do dinheiro público, vai definir o Brasil que a gente quer ser amanhã. Então eu te peço, não normaliza isso. Não deixa passar como se fosse mais uma notícia qualquer. Porque é assim que o autoritarismo volta. Um ato de cada vez, uma emenda de cada vez, um silêncio de cada vez. E quando a gente percebe, já é tarde. Fique de olho. Não aceite tudo o que te contam. Questione sempre. Especialmente quando quem fala em nome da moral e dos bons costumes é o primeiro a meter a mão no cofre público. O verdadeiro patriota é quem defende o uso ético do dinheiro do povo, quem luta por igualdade, por educação, por saúde, e não quem usa o Estado para alimentar um projeto pessoal de poder. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você acredita que esse tipo de caso é isolado ou que faz parte de algo maior, de um sistema corrompido que ainda precisa ser desmantelado? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E se você concorda com essa análise, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas entendam o que realmente está acontecendo por trás das manchetes. Porque é assim que a gente fura a bolha, que a gente quebra o ciclo da desinformação. Afinal de contas, o Brasil é dos brasileiros e não de quem tenta sequestrar o Estado para servir aos próprios interesses.